a paz do Senhor. Hoje estamos começando mais uma série Café com Deus Pai. Hoje, dia 4 de novembro de 2024, estamos começando mais uma vez o nosso devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola com Renato Melo. Como eu bem falei, hoje, 4 de novembro, uma segunda-feira ensolarada, já com um sol muito abençoado. Iremos começar a nossa leitura no título do Café com Deus Pai, Seja Humilde. Aí a leitura bíblica você vai achar lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, quando Jesus fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aqui, o autor, Júnior Rostirola, ele diz assim: devemos aprender com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Quando ele fala coração, amados, eu acho que uma grande parte das pessoas, quando ouvem a palavra coração, se remetem e vêm em sua mente a lembrar logo de quem? Do músculo cardíaco, da qual bombeia o sangue para o nosso corpo, da qual ele nos dá este fôlego de vida, da qual ele nos dá essa capacidade de estarmos aqui falando, estarmos vivos, estarmos andando, correndo, fazendo qualquer tipo de coisa. Mas quando a Bíblia fala sobre coração, é o centro da mente, é a mente humana, não é o músculo cardíaco. Isso é um pequeno detalhe que me fez lembrar e colocar aqui para que entre no nosso entendimento, entre em nossa mente. O autor diz assim: com certeza você já deve ter ouvido a frase: o mundo é dos espertos. Muito, já ouvi bastante. Essa frase reflete o contexto atual de individualismo e egoísmo no qual o mundo vive. Infelizmente, esse é o padrão do mundo. Para a maioria das pessoas, não é errado enganar de forma ardilosa o próximo para se dar bem ou ter algum lucro. Nesse contexto, as pessoas vivem como concorrentes em vez de companheiros e irmãos de jornada. Nós não precisamos ir longe para perceber que esse egoísmo e individualismo tem induzido cada vez mais as pessoas a viverem uma vida de indiferença e até mesmo de hostilidade. Com isso, vemos que cada vez mais erguem-se muros mais altos ao nosso redor, que tentam nos impedir de ser a luz do mundo e o sal da terra. Diante disso, como cristãos, temos um desafio, 2 pontos. Brilhar no mundo como a luz de Cristo. Veja só o que ele colocou. Brilhar no mundo como a luz de Cristo. Ou seja, em semelhança à luz de Cristo. Devemos ensinar a verdade, e a verdade é que o mundo, segundo a palavra de Deus, não é dos espertos, mas sim dos santos, ou seja, daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Por isso, tão importante como viver no mundo é ter um coração como o de Jesus, que era manso, humilde e gentil, desprovido do egoísmo e do individualismo que correm o mundo. Precisamos ser parecidos com Jesus, semelhantes a Ele em seus passos, em suas ações. Tudo que o mundo precisa é de alguém mais compreensivo, como Jesus. Nunca apontará o dedo para os erros e pecados das pessoas, mas irá recebê-las apesar de suas imperfeições com os braços abertos, do mesmo modo que ele nos recebeu e deu a vida por nós, lá na cruz do Calvário.
Então, mas isso que o autor colocou aqui é pura e pura verdade. Hoje, as pessoas agem de maneira egoísta, de maneira egocêntrica, de maneira em que sempre se aproximam do próximo ou do outro para se tirar uma vantagem, para ele que seja útil, algo que a pessoa possa lhe dar que lhe seja útil. Sempre tirando uma vantagem, sempre tirando algo daquela pessoa que lhe dê algum retorno. Nunca pensando em você, como Jesus sempre falou e sempre disse e ensinou os discípulos, e disse que a melhor coisa é dar do que receber. Ele não estava dizendo aqui que era para você dar todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza para as pessoas, que você iria se sentir feliz. Mas o que ele estava ensinando é que nós, a nos desprendermos do materialismo que hoje em dia o mundo ensina. O materialismo exacerbado, ou seja, exagerado, onde as pessoas, elas acabam sendo o quê? Acabam sendo aquilo que tem. Se eu tenho um bom dinheiro, se eu tenho um bom carro, uma boa casa, mansão, um bom status, eu sou uma pessoa muito bem reconhecida, sou uma pessoa muito bem relacionada, sou uma pessoa muito bem mais respeitada. Agora, se eu não tenho todos esses requisitos que eu citei agora há pouco, infelizmente somos pessoas colocadas à margem da sociedade. E eu digo à margem da sociedade, não só no mundo, mas eu digo até dentro da igreja também. Ok? Quando a gente fala sobre isso, nós temos que entrar logo no cenário o quê? No cenário de igreja, corpo de Cristo. E não era para ser assim. Então, como o autor bem colocou aqui, nós precisamos ser luz, ter a mesma luz de Jesus. Não temos a mesma luz dele, mas refletimos a glória dele, refletimos o bom perfume dele para as pessoas. Precisamos ter o mesmo caráter de humildade, o mesmo caráter de amor, de altruísmo, que é uma palavra que muito se fala hoje. As pessoas falam sobre o princípio da empatia. Que é a empatia? É eu, é você, somos nós, nos colocando no lugar do outro, no lugar daquela pessoa que está desfavorecida. Ao contrário da anti-empatia, onde a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, e muito pelo contrário, como o autor colocou aqui no finalzinho, Jesus nunca apontava os erros dos outros. Jesus nunca apontava o dedo na cara de ninguém. Só que, se lembra, só para terminar, quando ele fala com a mulher que foi pega em adultério, e ele fala para aquelas pessoas que quem não tivesse algum pecado, que atirasse a primeira pedra, todo mundo foi embora, todo mundo deixou. Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: onde estão os teus acusadores? E ela disse: foram embora. Não estão aqui. Cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, ninguém. E ele disse: também não, eu também não. Então vai e não peques mais. Então ele sempre tinha esse caráter de humildade, de amor, de mansidão de coração mesmo. Para quê? Para passar a mão nos pecados das pessoas? Não. Porque somente quem tem poder de julgar é Deus. Somente quem tem o poder de julgar, nos julgar, é somente Deus. Nós temos o poder, nós temos o intuito, nós temos a obrigação de amar. Seja lá quem for, seja o meu amigo, seja o meu inimigo, seja a pessoa que me trai, seja a pessoa que me prejudica, mas a nossa obrigação como servos do Senhor Jesus Cristo é amar, é ser humilde. Então, este foi o nosso devocional Café com Deus Pai de hoje, de Júnior Rostirola com Renato Melo. Que Deus te abençoe.